Olá pessoal, é, vê só, há um tempo atrás um pessoal me pediu umas dicas de livros e naquele período eu estava muito ocupado, não consegui fazer assim algum vídeo, tudo, só mandei os nomes, né? E agora eu resolvi fazer aqui, sei lá, uma espécie de resenha, resumo de alguns livros que eu tenho aqui, certo? Para esse primeiro vídeo, eu escolhi um livro chamado O Monge e o Executivo, beleza? Que é esse livro aqui, do James Hunter. Esse livro ele trata basicamente da essência da liderança. É um livro que tem como autor principal um, um gerente de uma empresa que ele está vendo a sua vida assim mudar completamente, né? Ele está tendo problemas na empresa, problemas em casa, problemas com o filho, tudo. E aí sua mulher, que é a Rachel, ela aconselha a fazer um retiro e ele vai parar num mosteiro. E aí nesse mosteiro ele vai encontrar outras pessoas que também estão passando pelo mesmo processo. E vai ter um carinha lá, né, que ele já foi um mega empresário e agora ele vive como um monge, né? Literalmente está vivendo a vida de monge num mosteiro, certo? Esse é um resumo básico da história do livro. Na época que eu comprei ele tinha vendido 2 milhões, né, naquela época. Hoje em dia, eu já comprei o volume 2, certo? Que é De Volta ao Mosteiro, do mesmo autor, que é como se fosse não, na verdade é a segunda parte. E aqui atualizando ele já vendeu cerca de 3 milhões, certo? Então é um livro muito procurado que vai tratar basicamente dessa questão da liderança, né? Hoje em dia persiste, ainda existe e ainda persiste o modelo de pirâmide, né? Aquele modelo verticalizado, onde o chefe ele está lá no topo da pirâmide e vai descendo. Obviamente, toda empresa existe uma hierarquia, mas o que se discute não é a questão da hierarquia, mas sim da forma como é conduzida essa hierarquia. É uma distinção entre poder e liderança. É necessário que você tenha poder para poder liderar, ou você pode ser um líder sem exercer a sua força, o seu poder. Então, é um livro que tem algumas ideias, né, bastante discutíveis, pontos de vistas, cada um vai ter o seu ponto de vista. E o que eu gostaria de destacar é alguns pontos que eu marquei aqui. Inclusive, eu nunca gostei assim de marcar nada nos livros, nos meus livros. E aí eu tô relendo e agora eu tô marcando, destacando alguns pontos, né, que eu acho primordial. E foi assim estranho porque ultimamente eu tenho pensado bastante em algumas questões e quando eu reli, eu percebi que esse livro ele traz à tona essas questões que eu estava pensando, certo? Um primeiro ponto que eu vou destacar aqui é a questão da mudança, beleza? Há uma interrogação aqui, uma pessoa interroga seguinte forma: por outro lado, constatamos que as pessoas têm uma dificuldade em mudar. Por quê? E aí o monge, que no livro é chamado de Simeão, ele responde da seguinte forma: a mudança nos desinstala, nos tira da zona de conforto e nos força a fazer as coisas de modo diferente, o que é difícil. Então, pessoal, a questão é o seguinte:
zona de conforto versus mudanças. Às vezes a gente está querendo mudar, né? E a gente fica nessa, vou mudar, vou mudar, vou mudar, mas a gente vai deixando o tempo passar, as coisas correrem da forma como elas querem, alheio à nossa vontade e aos nossos desejos de mudança, né? E aí é aquela coisa. Quanto mais a gente vai ficando na nossa zona de conforto, mais longe da mudança a gente vai ficando, não é isso? E aí é que está o ponto crucial dessa questão. Você quer mudar ou você quer ficar eternamente na sua zona de conforto, na sua zona de alívio? E aí ele continua. Quando nossas ideias são desafiadas, somos forçados a repensar nossa posição. E isso é sempre desconfortável, não é isso? Então, a mudança ela sempre vai ocorrer, queiramos nós ou não. O porém aqui é como a gente vai reagir a essas mudanças. Será que vamos nos adaptar? Será que nós estamos prontos realmente para mudar? Será que nós realmente queremos mudar? Ou é apenas assim algo fútil, algo que a gente, sei lá, cria, mas que na verdade não é o que a gente quer, não é? E por isso que, em vez de refletir sobre os seus comportamentos e enfrentar a árdua tarefa de mudar seus paradigmas, muitos se contentam em permanecer para sempre paralisados em seus pequenos trilhos. E aí é que tá, né? Você quer mudar, mas você quer ao mesmo tempo permanecer inerte naquilo que não lhe propôs meios para mudar. O que é bem contraditório, né? Você quer mudar e ao mesmo tempo você quer permanecer naquilo que está empacando a sua mudança, certo? E aí ele fala sobre a questão dos paradigmas, que foi justamente uma das questões que vem, é, não sei, tumultuando a minha mente nos últimos tempos. Venho observando algumas coisas, principalmente em relação à minha pessoa, certo? E ainda destaquei aqui sobre a questão da liderança, já que ele é um livro feito para empresas, pessoal mais do executivo mesmo, porém é, é discutido aqui também questões familiares, como você ser um líder dentro de casa, dentro da sua própria família, mas o foco tende a ser mais o lado empresarial, né? Mas não que se prenda totalmente, certo? E aí ele destaca aqui que o estilo piramidal de administração, certo? Eu já me formei em curso de gestão e a gente via muito essa questão da administração piramidal. Inclusive ele traz aqui uma ilustração onde ele mostra como era feito aqui, não sei se dá para ver, essa separação dessa hierarquia, certo? Mas aí ele coloca aqui, ó, do vértice para baixo. Faça o que eu digo. Quando eu quiser sua opinião, eu mesmo a darei. Viver segundo a regra do outro que diz: quem tem o ouro faz as regras. Basicamente, um modelo autoritário de administração, né? O que é muito comum ainda hoje na sociedade é essa questão do autoritarismo. As pessoas tendem a usar o seu poder para minimizar as outras pessoas e exigir de forma exorbitante do outro para que ele faça o seu serviço e até além. Até porque se é o serviço dele, ele tem que fazer, óbvio, né? Mas quando começa-se a exigir além, de maneira exorbitante, de maneira autoritária, é, percebe-se que você está fugindo do foco da liderança, certo? Essa é a minha opinião, mas também é o que diz aqui no livro. E a outra questão que eu destaquei foi justamente a questão dos paradigmas
da nossa sociedade. Paradigmas que muitas vezes nos remete a um comportamento hipócrita, né? E a padrões muito arcaicos, vamos dizer assim, padrões arcaicos de pensar, mas que hoje em dia ainda está muito em voga na nossa sociedade, principalmente naquelas pessoas que ainda vivem aquela realidade de 1900 e tarará, né? E eles querem impor ainda esses padrões, querem que nós vivamos conforme a maneira deles. Mas um detalhe é o seguinte: essas pessoas, principalmente essas pessoas autoritárias, elas não gostam de receber ordem e não querem viver segundo a maneira do outro. Elas querem apenas impor e querem que nós vivamos da forma que elas acham que é a forma melhor de se viver, não é? Daí eu destaquei aqui essa questão dos paradigmas, certo? Eu vou colocar aqui só da parte assim que é uma parte que eu tenho percebido ultimamente. Cabelos longos e brincos são somente para mulheres. Essa questão eu tenho percebido porque o meu cabelo ele tá um pouco longo aqui atrás e as pessoas me olham atravessado quando eu chego nos locais, certo? Tatuagem, outro paradigma. Ah, usou tatuagem, maloqueiro. Cabelo grande, maloqueiro. E, e esses padrões são padrões que, na concepção dessas pessoas, fazem com que você seja inferior. Que você não vai conseguir ser uma pessoa proeficiente, uma pessoa que vai ter sucesso naquilo que você se propõe a fazer, certo? Então, esse livro ele veio bem a calhar nesse momento para o que eu estava pensando e é uma super dica de leitura, recomendo. Eu vou terminar de reler para já começar a segunda parte, que é a De Volta ao Mosteiro. E aí, possivelmente, se vocês quiserem, quando eu terminar, eu posso fazer também a resenha do De Volta ao Mosteiro, certo? E por agora, essa é a dica que eu tenho para vocês. Vou procurar fazer mais alguns vídeos, mais algumas dicas, certo? De títulos diversos, mas é uma super dica, beleza? Valeu!